Se vitimizar está colocando as pessoas em papel de refém das circunstâncias. Afinal, só pessoas protagonistas da sua própria vida conseguem melhorar sua própria situação. Simplesmente porque o vitimismo sempre vai ser a virtude da incapacidade. Então por isso eu acredito que você tem que aprender sobre vitimismo, seja para saber se você está nessa situação de vítima, se fazendo de vítima, seja para identificar pessoas ao seu redor que estão em situação de vítima ou que se fazem de vítima, e seja para sair disso caso você esteja. Você tem que entender isso para você não ser manipulado. Vamos pro vídeo. Seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o José Adam e hoje você vai aprender como sair da situação de vítima, como identificar pessoas que estão em situação de vítima, mas não uma vítima real que foi atacada ou aconteceu qualquer coisa do tipo, mas sim aquela pessoa que se faz de vítima, se faz de coitada, coitadismo, vitimismo, tanto faz a pronúncia. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, que eu tenho certeza que os conteúdos que estão aqui sobre desenvolvimento pessoal vão te ajudar muito na sua vida pessoal, seja para você ser uma pessoa melhor ou para você ter mais autoconhecimento. Me segue no Instagram que todos os dias eu tô postando coisas interessantes para você se desenvolver melhor. Primeiramente, vamos identificar quem é a pessoa vitimista. Uma das características das pessoas vitimistas é o pensamento negativo. Ela nunca consegue pensar na melhor situação ou aprender com alguma coisa ruim. Ela sempre pensa negativo sobre a situação. Vamos supor que ela tinha que pegar o ônibus para ir até a faculdade, da casa para a faculdade, e o ônibus quebrou. O que ela vai pensar? Será que vai dar pra mim de Uber? Será que eu peço pro meu pai me levar? Será que eu peço pro meu irmão me levar? Não. Ele entra num loop infinito de pensamento negativo do tipo: nossa, o busão quebrou, só comigo. E ele fica umas meia hora nessa parada aí e quando vê o tempo já passou e talvez a situação dele se complique. E ele tenha que atrasar para faculdade, trabalho ou qualquer lugar que ele esteja indo. E tem dois pontos legais sobre os vitimistas que são: 1. Ele admite o erro e 2. Ele não admite o erro. Ah, como assim? Eu vou te explicar, fica tranquilo. Vamos supor que ele trabalha na empresa e o patrão dele pediu para que ele arrumasse uma máquina. E ele vai arrumar a máquina e sem querer ele erra e estraga. Quando ele for falar pro patrão dele, ele não vai chegar e falar: ó, errei, eu assumo a responsabilidade, desconta do meu salário, eu fico mais tempo para suprir alguma coisa que eu causei, não sei, mas resolve. Ele vai chegar pro patrão dele e vai falar o seguinte: nossa, eu fui lá consertar e não deu certo, sabe? Eu tentei arrumar e a chave estava meio ruim. Hoje não deu certo no meu dia, eu acordei com o pé esquerdo, minha mãe brigou comigo, minha avó tá doente. Ele sempre vai querer se colocar em papel de vítima para ser um coitadinho na visão do chefe, para conseguir algum benefício em troca. Só que isso numa empresa ou no emprego, qualquer lugar, é ruim, porque ele é visto com maus olhos, é visto como aquela pessoa que não assume responsabilidade. E isso pode causar a demissão dele, porque ele sempre vai vir com desculpas. Nunca é o erro dele. Eu errei, falta de foco ou concentração. E sim é o dia, tá chovendo, tá noite, qualquer coisa ele vai inventar, sabe? Acordei com o pé direito, qualquer coisa. Apesar de que acordar com o pé direito é bom pra caramba. E não admite o erro. Ah, mas como assim? Você não falou que ele admite o erro? Sim, mas ele também não admite o erro. Quando a vida dele fracassa, quando a vida dele não vai bem, ele sempre coloca a culpa nos outros. Ah, porque minha mãe não me deu uma educação necessária, o meu irmão nunca me ajudou e olha que ele tem condição. Ele sempre vai colocar a culpa no externo. A escola que eu estudei era pior. Cara, se a gente for colocar a culpa no externo, a gente consegue arrumar a culpa de monte. A gente consegue culpar fulano e beltrano. Só que a gente culpando o externo, a gente não consegue mudar. Porque se é o externo, se depende do outro, se depende de algo que não está em mim, você acaba não tendo condições para mudar a sua realidade. E, por exemplo, vamos supor que esse cara tá trabalhando de verdade. Ele chega lá, tá arrumando aquela máquina que eu falei pra você, que o patrão dele pediu, só que deu problema. Ele não vai querer falar porque ele tem medo das consequências, tem medo de se responsabilizar ou de ser responsabilizado. Então, ele vai colocando por baixo dos panos, ele deixa ali, ele vai deixando e o problema vai girando e vai causando aquele efeito bola de neve que vai piorando 1000 vezes o que já era ruim. E talvez no final, quando forem descobrir,
vai ser aquele problemão que poderia ser resolvido no começo, que era só uma pecinha que tinha quebrado e agora deu prejuízo para a empresa que ele trabalhou. Então você vê que não admitir o erro é uma falha que pode custar muito na sua vida. Se você tem essa falha, você tem que prestar atenção e se auto-observar. Todo mundo tem falha, todo mundo é ser humano e todo mundo erra. Só que a gente tem que procurar sempre se auto-melhorar. O cara que é vitimista também, ele tá sempre reclamando, seja do governo, seja da cidade dele, seja da mãe, do pai, ele sempre arruma maneira para reclamar. Vamos supor um relacionamento, homem, mulher, homem com homem, tanto faz, qualquer tipo de relacionamento que a pessoa deseja ter. Vamos colocar um exemplo que essas duas pessoas que a gente citou estão com problemas de relacionamento. Se você parar para ouvir uma delas, eu duvido que você vai ouvir a situação seguinte: ah, mas não dá também para conviver comigo, né? Pô, eu sou chato pra caramba, eu não dou paz, eu fico brigando por qualquer coisinha. Você sempre vai ouvir a pessoa reclamando da outra. Ah, ela é chata, ela só discorda de mim, ela não me apoia nos meus projetos. Nunca vai ser uma autocrítica e sempre criticar o outro. Então isso é uma forma de vitimismo. Você nunca vai ver uma pessoa num relacionamento falando assim: porra, mano, mas também ela tem razão de ficar chateada comigo. Pô, eu sou chato pra caramba, eu não consigo melhorar. Eita, pega. É sempre o outro, sempre está no governo. Ah, mas por que você não foi promovido? Ah, o governo tá foda, né? Mas por que você não arrumou um emprego? Por que você não arrumou uma possibilidade? Ah, não dá, é que, sei lá, o Brasil é meio ruim. Talvez eu encontre uma possibilidade para ir para outro país. Talvez encontre, mas lá você vai trabalhar que nem um camelo. Nada de errado com isso. O país é realmente complicado, tem seus problemas, mas só que se a gente ficar se vitimizando, isso só deixa a gente com um tampão na cara. A gente não enxerga mais nada e sim só o problema. Quando você se autorresponsabiliza e fala: por que eu tô assim? Se minha vida tá ruim e a culpa é minha, você abre brecha para mudar. E qual é o benefício que a pessoa tem em fazer isso? Por que ela faz isso? Primeiro, eu acredito que é uma situação de conforto, porque quando é culpa do governo, eu não preciso fazer nada. É culpa do governo? Então por que eu tenho que fazer alguma coisa, sendo que é culpa do governo? É meio óbvio. Quando é culpa dos meus pais, quando é culpa da minha esposa, do marido, não é culpa minha. Então eu posso ficar tranquilo assistindo Netflix e morrer em paz, porque não é culpa minha. Só que isso é frustrante, porque mesmo a pessoa acreditando que não é culpa dela, ela ainda vai se sentir frustrada, ela ainda vai sentir que falta algo, vai sentir que tem alguma coisa para fazer. Algumas pessoas conseguem se auto-observar e falar assim: porra, eu tô errando nisso, que não tem nada de errado. Outras pessoas fecham a mente e ficam com essa questão de vitimismo o resto da vida. O vitimismo também faz a pessoa às vezes ganhar algo. Se lembra que eu dei a questão do chefe? Se lembra que eu falei em relação ao chefe? A pessoa se faz de coitada, no início ela vai conseguir enganar algumas pessoas, seja o marido, seja a mãe, principalmente a mãe. Algumas pessoas se vitimizam muito para a mãe e a mãe passa a mão na cabeça. Só que não vê que a pessoa que está causando a própria desgraça na vida dela. Então quando a pessoa se vitimiza, ela acaba atraindo um conjunto de pessoas para ela, porque ela se sente coitadinha. Então as pessoas vão lá: ai, tadinha, você quer uma ajuda, mas vai ficar só nisso. Ninguém vai te ajudar de verdade, cara. As pessoas vão querer te ajudar mais ou menos, porque cada um já tem seus problemas. Você não entendeu que a vida é feita de problemas e problemas é feito para resolver e nunca vai acabar? As pessoas vitimistas também esperam um mundo perfeito. Elas acreditam no subconsciente delas, isso é tudo subconsciente, não é no racional, no consciente, que é 10%. Elas acreditam que reclamando, se vitimizando, o mundo melhora. E por que eu sei disso? Porque eu já fui assim, eu já reclamei pra caramba do governo. E sabe o que aconteceu? Nada. Continua a mesma porcaria. E é provável que eu morra, você morra, seus filhos morram e ainda vai continuar a mesma coisa. Se a gente sabe que vai continuar a mesma coisa, por que a gente insiste em reclamar? Por que a gente não aproveita as oportunidades que passam tão rápido? E mesmo se você não for uma pessoa vitimista, isso te atinge de alguma forma?
atinge, porque a gente é uma sociedade e essa sociedade vive em conjunto, e o que essas pessoas fazem em conjunto ditam como o Brasil rola, como o mundo funciona. Então vamos parar para pensar. Se colocar no papel de vítima traz uma autossabotagem populacional. Não tem nenhum estudo sobre isso, mas você vai conseguir reparar que não precisa ser muito gênio para enxergar isso. As pessoas que colocam em situação de vítima e falam que a vida financeira delas está ruim por causa do governo, talvez elas acabam se sabotando e acabam fazendo dívida, financiamento, comprando casa em 30 anos. Não é errado, mas só que a pessoa fica com aquela dívida enorme e o dinheiro dela acaba, ela vive para pagar a conta. E assim ela acaba sendo fácil manipulada por políticos que prometem que vão dar coisas para ela, porque agora ela só paga a conta. Então, se o político falar que vai dar alguma coisa para ela, uma bolsa, qualquer coisa, ela vai acreditar. E isso vai fazer com que cobre mais imposto e aquelas contas que ela estava pagando, que já estavam altas, acabam subindo. Porque benefício, quanto mais benefício o governo traz, mais imposto. Mais benefício, mais imposto. É uma conta simples, não precisa ser gênio. Então, assim, existe uma autossabotagem populacional. Quanto mais pessoas ignorantes e vitimistas, mais as pessoas não sabem votar, não sabem conduzir a própria vida, mais isso afeta a sociedade como um todo. Mas o que te afeta se você for a pessoa vitimista? Uma das coisas que afeta, que eu acho que é uma das mais complicadas, é a imobilização diante os desafios da vida. Como eu citei na questão do ônibus, a pessoa fica imobilizada falando vários tipos de frases que vão fazer ela ficar imobilizada. Por exemplo, só acontece isso comigo, eu sou um lascado mesmo, minha vida é ruim, minha vida é uma bosta, eu nasci pra perder. E vai ser azarado pra lá, cara, porque o mundo não gosta de você, né? É só você. Cara, a gente vive no mesmo mundo, todo mundo passa pelos desafios. A questão é, com qual mentalidade você enxerga esses desafios? Com uma mentalidade de evoluir, com uma mentalidade de aprender, ou com a mentalidade de se sentir vítima, pensando que o mundo deseja te esmagar? Não é assim que funciona. Fora as emoções de inferioridade. As nossas emoções afetam diretamente como a gente se comporta no mundo. A pessoa que é vítima, ela anda meio para baixo, ela encurva meio os braços, ela fica meio corcunda, com a cabeça baixada andando na rua. É fácil você identificar uma pessoa que age como vítima. Mas só que talvez essa pessoa não esteja consciente, eu entendo totalmente isso. Só que ela tem que tomar consciência e tem que se desenvolver para que a vida dela não seja uma vida de vítima. A questão é, a pessoa que tem autoconfiança você enxerga. Eu não tô falando daquela autoconfiança daqueles caras que vão na balada, que acham que são foda só porque vão pegar algumas meninas. Não, eu tô falando da pessoa que tem autoconfiança para conversar, para falar, que tá ali, que age, que tem entusiasmo. Você vê que isso é diferente? As mesmas circunstâncias, as mesmas pessoas com as mesmas capacidades talvez, que nasceram no mesmo berço, talvez estão na mesma família, e uma mudança de mindset, de mentalidade, vai fazer com que a pessoa entusiasmada consiga prosseguir e essa vítima fica parada no cantinho esperando a vez dela chegar, que nunca chega. E como sair da situação de vítima? Como se livrar do vitimismo caso você seja esse tipo de pessoa? Tem uma frase interessante que é do Mário Sérgio Cortella, não sei se é exatamente assim, só que é: faça o seu melhor na condição que você tem, até você ter condições melhores para fazer melhor ainda. Não fique esperando a vida te dar uma oportunidade, que não vai acontecer. Você tem que criar suas próprias oportunidades. Estude, se desenvolva. Só assim você vai sair do estado de vítima para o estado de protagonista da sua própria vida. Você tem que se auto-melhorar como pessoa. Se você não se comunica bem, melhore isso. Se você é tímido, vai conversar com pessoas. O desenvolvimento pessoal parte disso, de você identificar algo que você quer melhorar na sua vida, seu corpo, sua aparência, no máximo que der, porque nem todo mundo nasce bonito, né? Se você quer melhorar sua alimentação, melhore. Se você quer melhorar a questão de relacionamento, melhore. Tome conta da sua vida, não deixe o barquinho te levar, não deixe a onda do mar te levar para onde ela quiser. Seja a melhor versão de você mesmo, só assim você vai sair da situação de vítima. E eu termino esse vídeo com a frase: se você for culpar alguém pela situação da sua vida, culpe a si mesmo, porque só você pode mudar ela. Ninguém mais, ninguém vai mudar por você. Deixa o like.
se inscreve no canal, que é só conteúdo top. Eu não tô na natureza porque não deu pra gravar hoje, infelizmente. Falou!